Bom dia, igreja. Tudo bom com vocês nesse frio? Queria te convidar a ficar de pé para a gente começar esse momento. A primeira música que a gente vai cantar é Eu Te Busco. Então eu queria te convidar, antes da gente cantar essa música, para fechar seus olhos e a gente convidar Jesus para se fazer presente em nosso meio nesta manhã. Se Ele não estiver aqui, nada disso faz sentido, nada disso importa. Senhor meu Deus, te convidamos, Pai, te convidamos a estar conosco nesta manhã, te convidamos, Pai amado, a fazer parte desse culto, Pai. Se faça presente em nosso meio, Pai amado, se faça presente em nossas vidas, Deus, quebrante os nossos corações, para estar sensíveis, Pai amado, para ouvir a Tua voz, para ouvir aquilo que o Senhor deseja fazer através de nós. Nos use, Pai amado, da maneira que o Senhor quiser, Pai amado. Nos use, Deus, da forma que o Senhor achar melhor, Pai. Estamos aqui, Pai amado, como servos, e queremos ouvir a voz do nosso Senhor. Se faça presente, Pai amado. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, Vicente, eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Vou seguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, Vicente, eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Me derramar, dizer que te amo. Me derramar, dizer te preciso. Me derramar, dizer que sou grato. Me derramar, dizer que és formoso.
Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, a tua bondade liberta você no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso. Eis aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, a tua bondade liberta os meus ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és amor, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso. Me derramar, dizer que te amo. Me derramar, dizer que sou grato, dizer que és famoso. Amém.
Esse final de semana eu refleti bastante sobre o quanto é gratificante sabermos que temos alguém que está aqui por nós em todos os momentos das nossas vidas. Na pior fase, Deus está lá. Na melhor fase, Deus também está lá. E é claro que Deus deve estar presente em nossas vidas em todos os momentos, né? Mas eu acho que todo mundo já teve a experiência de conversar com Deus na nossa pior fase. Sabe aquele momento da sua vida que você está numa situação difícil e você pensa, putz, eu já fiz tudo o que eu podia fazer para tentar resolver isso e não consegui. Aí você não tem mais forças para resolver aquela situação e aí sim você decide, falar assim, agora eu vou orar que Deus tenha passado por isso, meu coração está aflito, eu não consigo mais ver uma saída para a minha situação e eu entrego isso nas suas mãos, toma conta. E é impressionante que essa oração, ela parece que a resposta é instantânea ali, né? Você ora e sai uma carga das suas costas, sai um peso tão grande ali. E algo que pode parecer tão simples, mas por muitas das vezes a gente querer agir com nossa própria vontade, com nossas próprias forças, a gente acaba acumulando essa carga em nossas costas, acumulando esse peso. E aí a gente deixa Deus ali na última instância, né? Puta, eu vou tentar resolver aqui tudo do meu jeito, quando eu não conseguir, tiver dando dor nas costas, já que minha coluna não tiver, eu vou procurar o médico, né? Que aí é Deus. Fala assim, não, Deus, aqui tentei, não deu certo. Na verdade teria sido muito mais fácil, né? Se nossa primeira instância fosse Deus. Fala assim, Deus, vai ser difícil, mas eu entrego nas suas mãos agora, porque eu sei que o Senhor tem o melhor controle da situação. E o que eu queria trazer hoje era essa reflexão, para a gente se lembrar que não importa o tamanho da nossa dor, o tamanho do nosso problema, por mais que você ache que não tem saída para aquela situação, nosso Deus é maior. Maior é o que está em nós do que está no mundo, diz a Bíblia. Então, entrega nas mãos de Deus todos os seus problemas, suas aflições, seus medos, suas dores, que Ele vai cuidar de você. Ele vai te direcionar, Ele vai tratar suas feridas, e as coisas elas vão naturalmente se encaixando, você nem vai perceber mais, nem vai doer mais. É engraçado, né? Eu tinha muitas dores nas costas, e aí eu sempre procurei lá o médico para fazer massagem e tudo mais. Mas a solução era só um passo antes, eu começar a me cuidar, eu começar a direcionar minha vida num caminho mais saudável, fazer exercício, que eu não precisava ir lá na última, carregar toda essa dor e ir no médico, assim, minha coluna está doendo aqui, tenho 24 anos, mas parece que eu tenho 50, né? E as coisas, quando a gente entrega e direciona da melhor maneira, e na pessoa que pode resolver o problema, elas vão acontecer naturalmente, e aí você vai percebendo que as dores vão sumindo, as preocupações, as aflições, elas vão deixando de lado. E a promessa de Deus para a nossa vida é claro, que Ele é fiel para cumprir tudo isso. Talvez hoje você não entenda por que você precisa passar por alguma situação difícil, mas eu queria te encorajar a confiar. Confia nele, porque Ele sabe de todas as coisas, Ele é nosso Pai, Ele está com a gente em todos os momentos. As próximas duas músicas que a gente vai cantar, uma fala de o quanto amor a gente sente ao nos achegar perto de Cristo. E depois a gente vai cantar uma que diz o que posso fazer se eu não entregar-te, ó Deus, o meu coração. Então que você tome posse disso hoje, que você entregue para Ele e confie nele, porque quanto mais nos achegarmos a Deus, mais amor vamos sentir, mais intimidade com Ele, e as coisas vão ficar mais gostosas de viver. Amém? Tão perto está, Senhor, movendo ao meu redor, e nem sempre posso ver
ti vou confiar, minha vida e descansar, enquanto amor senti ao me achegar a ti, é tão profundo que me surpreende, enquanto amor senti ao me achegar a ti, é tão profundo que me surpreende. Imenso, profundo é o teu grande amor por mim. Imenso imenso, profundo é o teu grande amor por mim, quanto amor senti ao me achegar a ti, é tão profundo que me surpreende, quanto amor senti ao me achegar a ti, é tão profundo que me surpreende, quando amor senti ao me achegar a ti, é tão profundo que me surpreende. Amém. Estava desde o princípio, eterno tu és, Senhor. Criastes do nada até me renovaste. Antes que eu pecasse, pagastes o preço na cruz. Meus erros pesaram em teus ombros, me rendo a ti. Que posso dizer? Que posso fazer? Se não entregar
posso dizer? Posso fazer se eu não entregar o meu coração? A salvação caminho, teu Espírito vive em mim. Declaro as tuas promessas, me rendo a ti. Posso dizer, posso fazer se não entregar-te, ó Deus, o meu coração. Posso dizer, posso fazer se não entregar-te, ó Deus, o meu coração. Estarei com mãos levantadas, louva, pois tu destes tudo a mim, meu ser, a ti, ó Senhor, e o que sou estarei com mãos levantadas pra ti, louva, pois tu destes que sou é teu. Estarei com mãos levantadas pra ti, louva, pois tu destes tudo a mim, meu ser, a ti, ó Senhor, se rende, o que sou é teu. E posso dizer, que posso fazer se eu não entregar o meu coração. Oh, que posso dizer, que posso fazer se eu não entregar o meu coração. Oh Pai, muito obrigado, Deus. Muito obrigado pelo teu infinito amor, Pai. Muito obrigado pela tua infinita graça, Pai. Muito obrigado, Deus, por se fazer presente em nosso meio. Queremos mais de Ti, Pai. Continue nos usando nesta manhã, Pai amado. Use o Carlos da ministração da palavra, Pai. E tudo que for feito aqui seja para a Tua honra, Pai. Amém.
Bom dia a todos. Nós temos alguns avisos importantes para começar a semana que vem. Sábado é o nosso aniversário de 29 anos e vai ser às 19 horas e a gente vai ter um culto especial. O pastor Wilson vem nos visitar, alguém que fez parte da nossa igreja também e acompanhou um bom tempo aqui com a gente, e a gente queria convidar todos a estarem, né? Você que está nos assistindo em casa também, venha para celebrar aqui com a gente, e pode trazer convidados também para celebrar aqui junto com a gente. No dia 28 temos culto normal, tá bom? Às 10 da manhã, só para avisar. Outra coisa, nós vamos ter no dia 24 de junho uma festa caipira para as crianças. Tá? Vai ser das 3 da tarde às 15, das 3 da tarde até às 5 da tarde. E a gente está preparando algumas coisas bem legais, diferentes para a nossa festa. E para vocês, adultos que estão aqui, nós gostaríamos de contar com a ajuda de vocês na preparação dessa festa, desde preparação de comidinhas para eles curtirem. Nós vamos ter algumas coisas especiais, algumas brincadeiras. Então, se você sentir no seu coração que Deus quer que você ajude, pode ser no dia mesmo ou uma preparação durante a semana, por favor, me procure. Somos poucos aqui, então a gente conta com essa ajuda e colaboração de todo mundo para poder fazer uma festa bem legal. Criançada, é o dia para vocês chamarem seus amigos para virem aqui para a igreja, tá bom? Para curtir um tempinho aqui juntos. E para a gente preparar e arrumar tudo para a nossa festa, nós estamos programando um mutirão para a arrumação da salinha lá embaixo, que está do lado da sala da Vila Kids, essa salinha aqui em cima. Então, nós não temos a data ainda, mas o nosso alvo é deixar tudo arrumadinho para o dia 24, então vai ser antes do dia 24 de junho. E também contamos com você, precisamos de pessoas para passar um paninho em objetos, arrumação, homens para mexer em coisas talvez mais pesadas, mas a gente conta com vocês. E eu queria chamar as crianças aqui na frente, para a gente orar por vocês. E as tias. Ó, crianças, sabe o que eu queria falar para vocês? Uma coisa. Vocês ouviram sobre se render a Jesus? Eu sei que é uma palavra difícil, mas sabe o que significa de uma forma fácil? Eu sei. O que significa? Não lembro. Significa que todas as manhãs, quando você acorda, e em todos os momentos você decide seguir a Jesus. Isso mesmo, Laura. Então, lembrem disso, toda vez que você acordar, você vai seguir a Jesus. Toda manhã. Isso mesmo, Laura. Deixa eu orar por vocês. Senhor Deus, eu te agradeço por esses pequeninos que temos aqui, por essas tias que estão abrindo mão do seu tempo e energia para estar junto com essas crianças e ensinando elas sobre a tua palavra. Peço uma bênção especial sobre a aulinha, que o Senhor conduza a aula, abra os corações das crianças e das professoras para que o Senhor possa ensinar algo novo para eles hoje nessa manhã e que a comunhão do teu Espírito esteja ali com eles, para que seja uma aula gostosa. Em nome de Jesus. Amém. Podem descer. E eu queria chamar o Flávio aqui. Belezinha. Amém? Fica bem no centro assim, né? Hoje a gente vai dar início a uma série
estamos chamando ali de convite para uma vida mais elevada. Na quarta-feira a gente teve uma boa reunião aqui, era quase o clube do Bolinha só, né? Mas estava uma flor no meio de nós, à toa, né? Então foi um momento muito especial. E o texto que a gente pegou dentro da sequência da conexão, né, era um texto de Colossenses, e foi um momento legal, e o Senhor me tocou o coração para que a gente explorasse mais essa carta aos Colossenses. Então, essa série vai ser baseada nela. E eu fiquei pensando faz tempo que o Senhor aquelas coisas que o Senhor vai mostrando para você, né? E vocês sabem que a gente mora numa estrada, né? E a gente tem que pegar, você quer sair de casa e ir para casa, você tem que pegar a estrada, não tem jeito, né? Não tem outra saída. E é uma estrada tão gostosa, né, Mara? Vamos falar a verdade. Mas o que acontece? A estrada, como tantas estradas que de repente você pega, tem lá 3 vias, mais ou menos, né? Na maior parte do tempo a Raposo tem 3 faixas. Então, você pode escolher qualquer uma delas, tem momento, depende do trânsito, você tem liberdade de ir para lá ou para cá. Mas tem pessoas que pegam a Raposo e por medo ou alguma coisa, elas vão na terceira faixa, na primeira, na mais, né, mais lenta, vamos falar assim. Então, quem anda por ali, supostamente é assim, eu tenho medo de andar mais rápido, então quero ir aqui mais lento, eu tenho medo das coisas que podem acontecer, várias coisas desse tipo. Mas o que acontece? Se você olhar as faixas, pela probabilidade, pela estatística e pela experiência de quem mora lá há 20 anos, né? O que acontece? Quem vai ali naquela faixa, na terceira faixa, vamos chamar assim, né? É onde tudo acontece. Onde tudo acontece. Por exemplo, a gente vai sair, de vez em quando a gente vai sair do nosso condomínio, né? Lógico, em um momento lá você tem que descer e passar. Tem uma rampa de desaceleração e, de repente, você vai ali, o que é normal? Quando tem carros lá na primeira faixa, na segunda, você sai normalmente, né? É para isso que é a faixa. Mas, de repente, tem uma pessoa que está ali cravada e vem, ele vai abrir, as 2 outras faixas livres. A pessoa vem, aí você fica naquela, né? Aquela ginástica, será que eu entro antes? Não, e de repente você tem que frear, para o trânsito, porque a pessoa vai ali e tal, não sei o quê, né? Então, é mais seguro? Há controvérsias. Há controvérsias. Porque tudo acontece ali, um caminhão que entra, que sai do posto, ainda mais numa estrada como a Raposo, né, que não é uma estrada moderna, né, que você vai daqui até lá, você pega o Rodonel, pouquíssimas entradas, mas a Raposo não, tem entrada a cada passo, tem entrada, né? Se você tem uma certa liberdade, você tem uma certa confiança no que você faz, você vai na segunda ou na primeira ou na segunda faixa, da esquerda, né? E vai embora. Pode acontecer alguma coisa? Sim. Sempre acontece uma coisa ou outra. Mas, pelo tempo que a gente mora lá, normalmente quando tem BO, essa é na faixa da direita, na faixa que supostamente seria menos perigosa. Eu estou falando isso por quê? Porque isso é um pouco espelho do que pode acontecer na nossa vida espiritual. O Senhor nos chama, Ele nos faz um convite para viver uma vida mais elevada a partir do momento que a gente conhece Jesus, não é? Para que você viva essa vida mais elevada, você tem que entender a graça, a gente vai falar um pouco disso, né? Colossenses nos leva a entender isso e viver essa vida nova, né? Essa foto aqui é um pouco sintomática, né? Então, acho que daqui você talvez não veja direito, mas com aquele cenário baixado, com aquela cortina baixada, estava tudo normal. Você pode viver do lado de cá dessa cortina, sua vida vai ser... Talvez você até fale, não, eu vivo uma vida boa. Mas o convite para uma vida mais elevada, que o Senhor nos faz, é para levantar a cortina e entender como o reino dele atua no meio desse reino que a gente está no dia a dia, esse reino físico que a gente mora. Existe um outro reino, existe um governo celestial que atua, interage. E nós somos chamados a viver nesses 2 mundos.
E aqueles que vivem essa vida mais elevada acabam vivendo muito mais do lado de lá da cortina, como se aquela cortina não existisse, e vive o sobrenatural no dia a dia. Amém? Esse é o convite que eu queria deixar para vocês, e nós vamos ver hoje Colossenses 1. Eu sei que já está tarde, então peço paciência para vocês, já 11 horas já, e vamos tentar fazer isso o mais rápido possível. E só para dar um pouco de tempero, a gente vai começar não com o versículo 1, mas o versículo 19 e 20 dizem assim: pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Amém? Foi do agrado de Deus que em Jesus habitasse toda a plenitude, por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo sangue que Jesus verteu na cruz. Amém? É um pouco de pano de fundo desse capítulo 1, e a gente está chamando isso dos dedo rápido aqui, os efeitos do Evangelho na nossa vida. Amém? Podia chamar também o efeito da graça. Vamos pedir que o Senhor nos acompanhe? Senhor Deus, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor. Peço que o Senhor possa nos acompanhar nessa nova jornada, Pai, que fazemos na Tua Palavra. Que essa carta, Pai, tão importante, possa nos ensinar como viver andando na faixa da esquerda, Senhor, livres, desimpedidos, confiando na Tua direção e na Tua proteção para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Nós vamos tentar ver aqui hoje 5 pontos, sem entrar em detalhe, mas para você saber, o impacto de entender a graça de Deus é o primeiro deles. E eu queria convidar então vocês a ler a partir do versículo 1. Tem uma introdução que Paulo dá, normal, como em todas as suas cartas. Ele fala: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, né, que provavelmente quem estava escrevendo para Paulo ali, Paulo está escrevendo isso da cadeia, em Roma, a primeira vez que ele ficou preso em Roma. Ele estava numa casa, era uma prisão domiciliar, né, a gente chama assim, né? E ele escreveu a carta, outras cartas também, e ele escreveu essa. Aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos, a vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amém. É uma carta, uma saudação normal de Paulo, mas ele está falando então para quem? Aqui, santos, né? Aqueles que foram separados no Evangelho, aqueles que levantaram a cortina e enxergaram do lado de lá esse reino e estão vivendo de acordo com essa nova realidade e são fiéis em Cristo. A eles então Paulo sempre sauda, né, com graça e paz. A gente vai entender como isso funciona. Então, só para um pano de fundo, Colossos era uma cidade mais ou menos a uns 150, 160 quilômetros de Éfeso, onde Paulo teve lá durante 2 anos pregando, e ali Colossos, Hierápolis e Tiatira são 3 cidades que eram muito próximas uma das outras, e com certeza as pessoas que foram evangelizadas, né, aceitaram o evangelho em Éfeso por ouvir Paulo, acabaram levando esse evangelho lá e acabaram fundando essa igreja. Tem um irmão nosso chamado Epáfras, que Paulo vai citar mais para frente, que fez isso. Versículo 3, ele fala assim: sempre agradecemos a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor por todos os santos, por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho que chegou até vocês. Interessante aqui, 3 palavras ali que eu coloquei em destaque, né? A primeira delas é fé, né? Ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo, né? Então, muitas pessoas, parece uma coisa simples que Paulo coloca ali, mas é interessante que aqueles irmãos, eles tinham fé
na pessoa de Jesus. Eles não tinham fé nos ensinamentos de Jesus como um mestre, eles não tinham fé na obra e no poder de Jesus, mas eles tinham fé em Jesus, quem Jesus era. Quem Jesus era? Jesus era o próprio Deus encarnado, amém? Era Deus que se fez homem e habitou entre nós. E nossa fé, na verdade, precisa ser baseada nisso, não é? Não é uma história, não é uma teoria, não é uma caixinha de doutrinas, mas sim é uma pessoa. Então, Paulo está falando para aquelas pessoas que eles tinham fé nessa pessoa, que é Jesus, tá? E eles tinham também amor por todos os santos, ou seja, uma vez que você crê nesse Jesus, você entende o que ele fez, o que ele representa para você, o amor que você recebe é natural de você transportar aquilo, né? Transmitir. E isso era notório ali na vida daqueles irmãos. E por que eles faziam isso? Por causa da esperança. O que é a esperança aqui? É a chave, não só para um futuro, quando a gente vai... meu tio, por exemplo, faleceu essa semana. Eu não sei, ele se dizia religioso, eu não posso pôr a minha mão no fogo por ele, mas eu lembro num dia que eu estive no hospital com ele, teve um dia que eu achei que ele ia embora, naquele dia ele estava consciente, ele me chamava de Calinho, não. Mas teve um momento que ele deu uma respirada assim, e eu falei, Senhor, se for da tua vontade, né, que o Zé possa ter descanso. Isso não aconteceu naquele dia, ele ficou 2 semanas mais ou menos ali ainda, mas naquele dia, quando ele melhorou um pouco, eu falei, Zé, deixa eu te falar uma coisa. Eu chamava ele de Zé, e falei, lembra de Jesus, né? Falei do Salmo 24, Salmo 23, né? Quando você passar pelo vale da sombra da morte, né? Não temerei mal algum, porque tu estás comigo, né? E eu falei, Zé, quando você estiver aqui sozinho, um bando daquele no hospital, numa UPA, lá no Campo Limpo, pessoal com boa vontade, mas não dá para atender todo mundo, e muitas vezes a pessoa está ali, está largada, está sozinha, né? Eu falei, Zé, você não está sozinho, você tem Jesus, chama Ele. Na hora, se acontecer alguma coisa com você, você se sentir que está desfalecendo, chama Jesus, seja comigo, né? Então, não sei se um dia ainda vou encontrar com meu tio Zé, quando a gente chegar no céu, mas o caminho é esse, né? Essa esperança de que Jesus vai estar conosco um dia. Mas é legal porque essa esperança se transforma agora. Quando a gente aceita Cristo, a gente é nova criatura, as chaves das comportas do céu se abrem para nós, e elas podem interferir no nosso dia a dia hoje, amém? Você crê nisso? Amém? Então, não é uma coisa, aquele tesouro que Jesus falou tanto, né? Você, faz tua poupança, né? Aposta, onde está o teu tesouro, aí estará o seu coração, pensa nas coisas do alto, ok. Mas a gente sabe que essas coisas podem interferir hoje na nossa vida. E aqueles irmãos aparentemente sabiam disso, né? E a respeito do que? Ele fala, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o evangelho que chegou até vocês, amém? Então, essa palavra, a gente acaba vendo tanto ela, que a gente não dá bola para ela praticamente. E eu diria que ela pode fazer toda a diferença na sua vida, querido, né? Você que já aceitou a Cristo há muito tempo, ou você que aceitou ontem, e a gente talvez não perceba isso. O texto vai nos mostrar algumas coisas, eu vou abrir aqui, eu vou esperar, eu vou segurar a onda. Porque o que é esse evangelho? Jesus, por exemplo, quando Nicodemos chegou lá do lado dele, acho que essa aqui a gente pode ler junto, não pode? Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Essa é a boa nova. Fala assim, eu sozinho não posso. Eu não posso comprar a dívida que eu tenho para ir para o céu. Eu sou pecador. Se você tem essa consciência, amém por isso. É um bom caminho. Mas você fala que eu sozinho não posso. Eu preciso de Jesus. Não é? Ok? E foi o que Jesus disse para Nicodemos, e é a lição que ele deixou para nós.
E Paulo, em Efésios, né, fala assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Amém? É outra faceta do Evangelho. Você fala, eu posso ser bonitão, eu sei que eu sou, né, com meu nariz especial aqui, né, de Alain Delon, né? Eu posso ser o homem mais santo do mundo, eu posso fazer tudo direitinho. Quando alguém me fecha na Raposo, eu não xingo, eu falo, abençoe, Senhor. Certo? Vai em paz, varão de Deus, né? Essas coisas assim. Certo? Mas quando eu chegar lá na porta, eu vou mostrar minha credencial aqui, ó, assim, ó, sou bonitão, sou santinho, ajudo os pobres, nunca bati na minha esposa. Ele vai olhar assim. Tem mais alguma credencial aí? E aí eu falo, ó, eu tenho o sangue de Jesus, amém? Por Jesus eu posso entrar, por Jesus. Gente, eu sei que a gente não vai ter tempo, mas aqui valeria a pena um parênteses, porque de repente a gente sabe disso, a gente entrou pela porta da salvação, por essa porta, mas depois a gente começa a se achar, a gente começa a achar que a gente precisa fazer coisas e que a nossa salvação depende dessas coisas que a gente faz, não é? Aparentemente, os colossenses começaram a entrar nesse risco, e por isso Paulo escreve a carta. Mas como eles estavam voando, e é isso que é interessante, né? Epáfras vai lá e fala, cara, os caras estão voando, o evangelho está lá, os caras estão, né? Cara, é muito legal de ver, mas existe esse risco. Existiam os judaizantes. Então Paulo faz uma carta, é bacana, você não vê uma repreensão na carta, mas Paulo vai colocando, você vai vendo, ele dá ênfase. Ao invés de ele enfatizar o negativo, ele enfatizou o positivo, falando, olha, gente, cuidado, olha para Jesus, cuidado, não olha para, sei lá, coisas que pegam na época lá, na nossa época, outras coisas. Não olha para partido político, por exemplo, não olha para ideologias, não olha para coisas da cultura, olha para Jesus. Não entra nessa, não escorrega nessa casca de banana, que foi colocada para você escorregar, certo? Mantenha o foco, é mais ou menos isso que é o Evangelho. Bem, seguindo, né? Versículo 6 fala assim, por todo o mundo esse Evangelho vai frutificando e crescendo. É lindo isso, né? Como também ocorre entre vocês, desde o dia em que o ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Então, duas coisas aqui. Uma das perguntas que a gente fez na quarta-feira, né? O que é você frutificar e crescer? O que você entende por frutificar e crescer, né? Então, Jesus falou, eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Todo aquele que está em mim, eu podo, de vez em quando machuca, tem um limoeiro lá em casa que deu um monte de fungo, né? E eu estou tentando recuperar. Um dia eu estava lá fazendo meu devocional e eu olhei para o limoeiro, deu uns fungos nele, infelizmente ele está... Eu lembro dele, a gente falou desse limoeiro já no passado, ele era tão bonito, agora ele está assim, mirradinho. E eu olhei e falei, estava ali, e o Senhor falou para mim assim, ó, cuida do limoeiro que eu cuido da igreja. E foi muito claro isso para mim. Eu falei, Senhor, me perdoa, né? Tal. Aí fui atrás de veneno, já tinha comprado outra. Aí deu, outro dia, cheguei lá, falei, vou encarar o limoeiro. Aí comprei lá o veneno, passei nele, mas os fungos, sabe, ele está assim coberto, parecendo que está neve, assim, sabe? E aí eu não tinha o que, eu peguei lá uma pá e raspei o tronco, os galhos, e eu fiquei com dor, eu senti dor. Eu falei, acho que está doendo, porque para tirar aquilo, tirei a pele dele. Mas ontem mesmo falou, parece que o limoeiro está sorrindo, parece que ele já mudou. Falou, cuidou de mim, né? Vamos ver quem vai vencer essa batalha, porque os fungos lá, muito tempo, né? Mas isso acontece na vida da gente. Então, para frutificar, você precisa raspar. E aí, de repente, tem limãozinho novo lá já, certo? Então, essa é assim, a gente frutifica. Mas é interessante pensar nessa frutificação, porque aqui frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês. Ou seja, o Evangelho é legal, você fala, puxa,
A gente sempre lembra da Marlene. Marlene, lembramos de você na quarta-feira aqui, pena que você não estava aqui com a gente, né? Falando, negócio de evangelizar, está Marlene. A Marlene já chega, já está falando, não, que Jesus, você que precisa ir. Beleza, quarta-feira contamos com você aqui, beleza? Mas então, a Marlene tem essa facilidade, né? Tem esse lado do frutificar e leva o crescimento. Mas também ele frutifica no nosso interior, entende isso? O Evangelho nos... Aí de repente você está lá falando, não, eu preciso fazer isso. Ou você pecou. E aí você está lá, não, eu não me perdoo, porque você... Aí o que o Evangelho te mostra? Cara, você continua, você é santo, você foi separado, mas você ainda vai errar. Mas creia que o sangue de Jesus foi suficiente pelo pecado que você está cometendo hoje. Não importa quanto tempo você aceitou a Jesus, quanto tempo você foi batizado, o sangue de Jesus tem esse poder, amém? Tem essa eficácia para te perdoar hoje. Então, não se sinta o último homem, a última mulher da face da terra. O que Deus sim quer que você se arrependa, né? Muitas controvérsias a gente teve com o nosso velho irmão Roberto sobre isso, né? Mas 1 João 1,9 está lá, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, a nossa injustiça, amém? Então, quando a gente tem isso, a gente vai mantendo conta curta com Deus, a gente vai acertando a nossa conta no dia a dia e a gente vai frutificar para dentro, para poder frutificar para fora, amém? Isso é o exercício que a gente é chamado a fazer, e aparentemente aqueles irmãos estavam fazendo muito bem, ok? Eles entenderam a graça, e aqui eu achei muito legal, compartilhei também com eles na quarta-feira, estava vendo, não sei por que entrou, tem uma Helena Tanuri, não sei se você já ouviu essa menina, hoje uma senhora já, né? Uma mulher, ela cantou no Diante do Trono, uma vez a gente até compartilhou uma coisa, um congresso de mulheres, ela falou um negócio bem bacana lá, como uma mulher cristã deveria ser e tal. Outro dia, passando sem querer, estava ela lá no Jesuscope, ela estava falando, e ela usou uma figura que para mim foi perfeita, né? Ela disse que ela gosta muito, não sei se você gosta, eu sei que a Tô gosta porque compra, eu sou meio assim para essas coisas, mas ela ama, né? Sabe essas mexeriquinhas assim? Que tem aquela pelinha lisinha assim, tal, e ela é bem firme, tem aqueles gomos, então ela fez uma analogia do fruto do Espírito, que é um fruto, mas com vários gomos, né? Amor, paz, né? Longanimidade, humildade, todos aqueles lá que está lá em Gálatas 5. Firme, uma coisa consistente, unida uma na outra. E quando você abre uma mexerica daquelas, é a coisa mais maravilhosa do mundo, né? Aquele aroma, aquele cheiro, aquele perfume que inunda tudo. Ela falou, é assim que a gente deve frutificar e crescer. Esse deve ser o nosso aroma. Mas ela falou que ela foi um dia na casa de uma mulher, de uma amiga dela, e ela até brincou, ela falou, e eu tomei uma liberdade, aquela liberdade que você não deve tomar nem na casa da tua melhor amiga, mas eu não resisti. Disse que ela entrou, tem uma copa lá, tinha uma fruteira lá em cima da mesa, na copa, e tinha umas frutas. E ela viu uma mexeriquinha dessa e ela se animou toda, falou, eu vou pegar essa mexerica. E aí ela foi pegar a mexerica, e eu lembrei de umas que tem em casa lá, só que aquelas de casa parece de parafina, né? Ela disse que ela pegou a mexerica e era de plástico, a decepção, né? Pegou e, logicamente, a consistência não era a mesma, estava oco e tal. E ela fez uma analogia muito interessante, que eu achei muito legal, porque ela falou que a gente entra na igreja, né? Então temos aqui dos mais antigos aos mais novos na fé, e a gente aprende alguns trejeitos, a gente aprende como falar, a gente pega alguns hábitos do crentez, né? Cristãos, e a gente até acaba pensando que a gente é crente, que está tudo bem,
Mas aí acontece uma crise, fala, né, que o nosso coração fala, a nossa boca fala do que o coração está cheio. Você percebe de vez em quando que você pisa no calo de alguém e aí, sabe aquele assim, Deus te abençoe, não é bem assim, né, que sai, né, sai cobras e lagartos. Aí você vê que tem alguma coisa para fazer. E ela contou numa história, eu não tenho tempo para isso aqui, né, mas ela contou uma história que foi muito contundente, ela contou uma história pessoal, e eu lembrei de um caso que aconteceu comigo, com um tio meu, depois de alguns anos de convertidos, e eu fui na casa dele, já falecido, e ele falou umas coisas que eu não gostei, e eu falei um monte para ele. Muitos anos demorou para eu ter que, o senhor puxar minha orelha e eu ir lá pedir perdão. E ela falou que ela fez isso com o pai dela. E aí disse que a mãe dela chegou, família cristã, disse que ela lá falou um monte na cara do pai dela, não sei o quê, é casada já com o pai e com a filhinha, né? E aí disse que a mãe chegou perto dela assim, pôs só o dedo apontando para ela e falou: você não nasceu de novo. E ela falou, nessa época eu já cantava lá no Diante do Trono, já não sei o quê, papapá, já tinha toda a entourage de crente. E naquele dia ela falou, eu odiei minha mãe. Eu odiei minha mãe por ela ter me falado aquilo. Mas Deus foi trabalhando na minha vida. E eu entendi que aquilo era uma verdade. Eu não sei onde você está, querido. Eu não sei qual é a sua história. Aquilo que Jesus falou para Nicodemos foi muito importante. Nascer de novo. Talvez o que mais tenha animado Paulo, quando ele ficou sabendo de Epáfras, né? Um pouquinho para frente aqui, né? Ele vai falar, vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Talvez aqueles irmãos, o que Paulo sentiu com o relato que Epáfras levou para eles lá, é que aqueles irmãos davam mostras claras que eles não eram uma mexerica de plástico numa fruteira da história de uma igreja. Eles demonstravam ser mexericas consistentes, com o fruto do Espírito ali dentro, e que exalavam esse perfume ao serem tocadas. Eu acho que esse é o maior convite que eu posso deixar para vocês. Eu não quero cortar já, também aí foi curto demais. Eu não vou chegar no fim, que nós não vamos ter tempo. Mas Paulo segue fazendo uma oração por aqueles irmãos, e eu queria terminar com essa parte, falar assim, a necessidade de discernir a vontade de Deus. A vontade de Deus. Uma coisa é o impacto da graça. Você entender assim, como é que eu faço então? Se hoje eu caio a ficha para mim, como caiu quando eu briguei com aquele meu tio, e Deus falando assim para mim, você está com roupa de crente, você tem Bíblia de crente, você já fala como crente, mas você ainda precisa crer. Você precisa nascer de novo. E isso é o Evangelho que mostra para mim e para você, amém? Nós estamos nessa estrada, graças a Deus. Deus é paciente, e Ele espera que todos nós possamos ser como essa mexeriquinha aí, que do fruto do seu ventre flua esse aroma agradável, que Jesus falou que aquilo é o perfume, né? Paulo, né, falou que era o perfume de Cristo, amém? Então nós precisamos dessa necessidade de discernir qual é a vontade. E eu acho que essa é uma pergunta que você se faz, eu também, muitas vezes, qual é a vontade de Deus? Qual é a vontade? Qual é a oração que Paulo faz para aqueles irmãos então? Ele fala, por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Interessante aqui, a palavra que salta para mim aqui é discernimento. Discernimento.
Podemos estudar toda a palavra, podemos entender toda a Bíblia. Eu lembro de um irmão aí, convertido faz alguns anos, e ele falou, vou ler a Bíblia. Em um mês ele tinha lido a Bíblia inteira. Eu falei, cara, eu não fiz isso daí, legal, glória a Deus. Mas, com certeza, é legal, porque ele teve pelo menos, ele soube o que a Bíblia falava, mas talvez ele não tenha tido o tempo suficiente, o trabalho suficiente para discernir o que é a vontade de Deus para a minha vida, para a sua. Né? Eu queria deixar aqui, né, nessa semi-conclusão, e a gente vai terminar no outro domingo, tá? Discernindo a vontade de Deus, alguns caminhos que podem ajudar para que a gente faça isso. Um deles é o conselho da palavra de Deus. Eu não sei qual é a tua experiência com a palavra. Eu sei que alguns de vocês têm preferido não estou com meu celular aqui. Eu tenho minha palavra lá também. Mas eu não sei se é por causa da minha idade, o que é, mas quando eu abro essa daqui, parece que a palavra fala diferente comigo do que quando eu abro no celular. Não sei qual é a tua experiência, né? E mesmo sem receio de me repetir, vocês perceberam que esse livro tem vida ou não? Que quando você está aqui com ele aberto, ele conversa com você? Não é ele, né? Não é ele, é o Espírito que registrou isso daqui. O Espírito Santo. O Espírito Santo quer falar com você. E aí, de repente, você está lendo, eu já nem lembro o que eu estava lendo, acho que era Ezequiel, semana passada, de repente eu comecei a chorar. Porque me falou de tal forma aquilo que eu estava lendo, falou, cara, e aí é interessante, né? Pastorzão aqui, bonitão, perfeitão, assim com o homem, mas cheguei lá e falou, vem cá, menino. Né? Essa é o trabalho que só a Bíblia pode fazer. E aí, quando eu fechei, eu orei, pedi perdão, e aquele dia foi diferente para mim. Então, o conselho da palavra. Alguns versículos que apoiam essa ideia. Né? A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Você está num momento da sua vida, você está fazendo algumas coisas e você fala, isso é certo ou isso é errado? Qual é a vontade de Deus? O que a palavra diz? Se você lê um versículo, tal, tem algumas Bíblias, essas Bíblias novas são muito ruins nisso. As Bíblias mais antigas, a Bíblia de estudo, né? Tem até aquelas palavras-chave que você pode procurar lá, conselho, por exemplo, e ela vai te mostrar os textos, coisas assim, né? Então, que você possa ter isso. E aí você vai ver uma coisa, ele vai te dizer, faça ou não faça. Não é exatamente aquilo, mas a direção, os valores daquilo que você está fazendo. Um outro texto interessante, né, que é mais direto, Josué 1,8, fala assim, não deixe de falar as palavras deste livro, da lei, e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Isso é do Velho Testamento, nós estamos em outra aliança, nós estamos na aliança da graça. Isso aqui não, mas o coração de Deus é o mesmo, sim ou não? Se a gente segue a palavra, vai dar bom. Se a gente faz deliberadamente alguma coisa que a gente sabe que a palavra diz que não é para fazer, pode até dar bom, estou moderninho, né? Dá bom, dá bem por algum tempo. Mas a conta chega. A conta chega. Né? É importante saber. Então, esse é o primeiro. O segundo, são só 3, tá? O outro é o conforto da paz de Deus. Muito controverso, mas é interessante, né? Colossenses mesmo, 3,15, fala assim, que a paz de Cristo... Podemos ler junto isso aqui? Eu sempre vocês falam, estou participando, né? Vamos lá. Que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Amém? Lógico, aqui tem 2
vieses, né? 2 sentidos dessa paz. Nós somos chamados para viver em paz, né? Eu tenho alguma coisa com algum de vocês e tal, então eu vou brigar com vocês, vou apontar dedo. Não, nós fomos chamados para resolver as coisas em paz. Esse é um lado. Mas o outro lado é uma coisa que a gente sente no coração. Já se sentiu assim? Você está fazendo uma coisa e você está em dúvida, você, cara, tem alguma coisa que não está legal. Não faça. Você não sente paz com aquilo que você vai fazer, uma decisão que você tem que tomar? Não faça, espera. Pede para o Senhor, me confirma. Amém? Isso é uma realidade. Essa paz vem quando a gente está fazendo as coisas de acordo com a vontade de Deus. Tudo bem até aqui? Último aqui. A confirmação de outros. Vocês já me ouviram falar, eu vou dar primeiro o versículo e depois fazer um comentário. Provérbios 15, 22 fala assim: os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Logicamente, você tem que filtrar os conselheiros, né? Você tem que saber quem você escuta. Eu sei que o Chico Anísio, grande, o nosso, talvez o maior humorista que o país já teve, né? Tirando o Golias, né? Tem uns que são jovens, nem lembram do Golias. O Golias, para mim, foi o melhor de todos. Mas o Chico Anísio era muito bom, né? Só que, por exemplo, o Chico Anísio, você ia poder perguntar uma coisa para ele, tê-lo como conselheiro de humor, por exemplo. Agora, você não ia perguntar para o Chico Anísio sobre casamento. Eu lembro uma vez e falei, não, ele é muito experiente, ele casou 8 vezes, né? Muito experiente. Desculpa, ele não entendia nada de casamento. Ou pelo menos ele não entendia nada de relacionamentos. Porque ele não conseguiu fazer nenhum vingar, né? Então, você tem que saber quais são os conselheiros que você vai perguntar. Homens idôneos que conheçam a palavra, né? Isso é a ideia. Okay? Então, a confirmação de outros. Tem algumas pessoas, e aí eu vou me repetir, que quando estão com um problema, vêm buscar, vêm ouvir a palavra, vêm para a igreja, procura o pastor, procura os presbíteros, procura os anciãos, né, os casais mais rodados da igreja, para perguntar, estou passando por isso daqui, o que será que eu devo fazer, o que a palavra diz, e as pessoas vão te ajudar. Outros não, começam a fazer alguma coisa, desaparece. De repente, cadê o fulano? Não sei. Aí você descobre que, de repente, a mãe dele chamou ele de bobo, e aí para ele já foi suficiente, já não quer ouvir Deus, não quer ouvir o pastor, não quer ouvir a palavra, né? Parece que a sabedoria está nisso aqui. Como que a gente pode discernir a vontade de Deus? Ah, mas Deus me falou. Eu sei que minhas histórias já estão ficando velhas, mas eu também já estou terminando aqui. Lembro de uma irmã que frequentou a igreja há algum tempo e ela chegou um dia e falou, não, pastor, tal, a gente tinha o café com palavra antes do culto, né? Pastor, eu vou me separar. Eu falei, você vai se separar? Que negócio é esse? Não, Deus me falou que é para me separar. Ele não falou, não. Falou, não. Não, mas eu senti, não, foi ele que me falou. Eu ponho a minha mão no fogo aqui. O Deus que eu conheço não te falou que é para separar. Não falou. Não falou. Aí, tal, não sei o quê. Eu falei, vamos orar, vamos falar, tudo bem. Então, passou. Mas 2 semanas depois, ela voltou. Pastor, não, fiz as minhas coisas. Deus me falou que não era para separar. Eu falei, esse Deus que teu aí está meio complicado. Ele fala uma coisa, outra. E aí voltaram, ficaram todas as pazes e tal. Depois ela gostava do Valdemiro, foi lá para a igreja do Valdemiro, né? Mas, ok, então a gente precisa tomar cuidado. Você teve um impulso, alguma coisa, busca primeiro na palavra. Deus me falou que é para, sei lá, não vou falar uma coisa muito absurda aqui. Alguma coisa você fala, não, isso está frontalmente contra a palavra, busca na palavra. Se tiver contra a palavra, não foi Deus que falou, primeira coisa. Outro, o conforto, sente paz em fazer aquilo. Né? E a confirmação de algum homem experiente na fé. Ok? Tudo isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor,
e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Amém? Eu vou cortar por aqui e eu queria deixar para vocês isso como um bom exemplo de uma vida que a gente pode levar. Uma vida que não tem medo do que Deus possa fazer para nós. Porque quando você tem medo, fala, eu não vou soltar as amarras, deixar o controle da minha vida com Deus, é porque no fundo, talvez, você ainda não conheça esse Deus perfeitamente, para saber que nada que Ele pode fazer para você pode ser ruim. Sempre o que Ele fizer para você vai ser bom, vai ser uma coisa para o teu bem, para melhorar a tua vida. Amém? Seja em que área for. E outra, é que a gente possa aprender, falar assim, Senhor, eu não sinto que eu sou essa mexerica ainda. Eu não sinto que eu estou consistentemente te seguindo. Quem sabe hoje Ele está querendo o Evangelho, deixar o Evangelho fazer. Quem sabe você está segurando alguma coisa que você quer mudar no seu esforço. Percebeu isso? Que a gente, muitas coisas, eu quero fazer, eu sei o que é a vontade de Deus, só que eu não conto com Ele para fazer. E eu termino com um testemunho, porque eu sou falho também. Não sei se vocês já perceberam isso. Eu brinco muito, mas, por exemplo, no sábado, eu tive um material que era para... Deus, a gente vai fazer um dia para mais gente, a gente não conseguiu data, então eu peguei os pregadores, eu chamei assim, os pregadores da vila, o pessoal que vai pregar aí em junho, a gente não vai estar, são 3 domingos eles vão pregar. Eu falei, cara, se não for esse sábado, não vai ter mais jeito. Então, tive que correr lá com o material e passar para eles. E eu fiquei muito intranquilo com aquilo. Será que eles vão gostar? Será que vai ser importante? Será que eles vão achar relevante para a preparação deles, das palavras e tudo mais? Eu achei que era. Foi bom para mim, que estou aqui muito mais do que eles, imagina para eles. Mas, em algum momento, eu me peguei ansioso por aquilo. E aí foi interessante que, mais uma vez, né? Não sei se você tem esses momentos com Deus. Estava na cama já e Ele falou, entrega, mané. E naquele momento eu falei, Senhor, uma técnica que a gente aprendeu, que eu quero deixar para você, e aí a gente fecha. Naquele momento, eu falei, Senhor, o homem que depende do que os outros pensam está morto. Se existe, porque o que me interessa é o que o Senhor pensa. Se existe algum resquício desse homem, eu quero colocar aqui e agora. E visualizei um saco de lixo, um saco preto. Eu joguei ali a minha ansiedade pelo parecer dos outros. E na minha mente, na minha imaginação, eu depositei aquilo aos pés da cruz. E eu, graças a Deus, tive uma noite em paz. Eu não sei se você tem alguns trecos desse aí que te perseguem. Alguns mortos no armário, alguns fantasmas que te atormentam. Eu te convido para fechar os olhos agora. Não sei o que é. Uma culpa, um pecado que você cometeu com outra pessoa, alguma coisa que você até pediu perdão para Deus, mas você mesmo não se perdoa por isso. Eu queria que você, nesse momento, estivesse falando, Senhor, eu coloco esse meu pecado, essa minha ânsia, esse meu defeito,
esse meu erro, essa minha, não sei, o que for. Eu quero tirar isso, esse peso dos meus ombros, aquilo que o João falou a princípio, e estou depositando, Senhor, aos pés da cruz. Senhor Jesus, eu sei que o seu sangue foi suficiente, e foi suficientemente poderoso para acabar com essa minha culpa, com essa minha dependência, com essa minha ansiedade, com essa minha tristeza. Senhor Jesus, o Senhor é todo poderoso. O Senhor foi capaz de sair do teu trono de glória e se transformar um homem, viver uma vida de servo, só para poder morrer por mim naquela cruz. Oh, Senhor Jesus, eu quero declarar nessa manhã que o meu amor por Ti só cresce, e que esse amor possa frutificar a cada dia e crescer mais e mais, e que todos juntos nós possamos ainda contaminar esse mundo com esse amor maravilhoso que só Jesus pode dar. Em Teu nome, Jesus, eu oro. Pai, eu Te entrego esse meu peso, essa minha culpa, esse meu complexo, essa minha aflição, em nome de Jesus. Amém. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali Te encontro no mistério, em meio ao mar confiarei, e ao Teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em Ti descansarei, pois eu sou Teu e Tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, Tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, Tu és fiel, nunca vais falhar. E ao Teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em Ti descansarei, pois eu sou Teu e Tu és meu. Guia-me para que em Tu Te confie, sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme.
Senhor, em tua presença, guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. E ao teu nome clamarei, e além das ondas rolar, se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu, pois eu sou teu e tu és meu. Que problema nós podemos ter que o Senhor fique curto? Espero que durante essa semana você tenha momentos como os que eu tenho, menos do que eu gostaria. Deixa ouvir o conselho do Senhor. Amém? Ainda que seja na sua Bíblia digital. Questão de estilo. Com certeza Ele vai falar com você também, né? Através dela. Nós vamos ter alguma coisa das crianças? Não? Não. Busca conselho dele. Aprende a sentir a paz que excede todo entendimento. Fala assim: lancemos sobre Ele todas as nossas ansiedades. E Ele é fiel e justo. E Ele vai nos livrar delas. E a paz que excede todo entendimento guardará o teu coração. Amém? Nós estamos sempre à disposição teu, para, dentro do possível, te aconselhar, se existir alguma coisa que você está em dúvida. Para isso somos povo, para isso somos família, para isso somos irmãos. Amém? Que Deus te abençoe. Recebe a bênção. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês, hoje e para sempre. Amém. Amém. Uma linda semana, queridos. Deus abençoe a todos.